Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como diria a Tina Turner, nós não precisamos de um novo herói, mas nós ganhamos, nós temos. Ela profetizou em A Cúpula do Trovão, mas não se concretizou. Nós temos Furiosa, nós temos Anya Taylor-Joy, e é dela que nós vamos falar, é desse filme que nós vamos falar. Eu já adianto que eu gostei bastante. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi para a gente visitar mais esse filme da saga Mad Max. Claro que faltou o Max, faltou o Mel Gibson. Ainda temos esperança dele fazer uma ponta ou outra, dele conectar melhor todo esse universo, apesar de não estar tão solto não, das coisas estarem bem encaixadinhas, estarem bem interessantes e mantendo o público interessado. Mas vamos, claro, começar ouvindo do Arthur como foi conhecer a infância e adolescência da Furiosa. Furiosa que foi apresentada para nós pela Charlize Theron em Estrada da Fúria. E aí, Arthur? Acho que você deu uma ótima panorama inicial, né, de Mad Max, né, dessa fugiu a palavra, 3, 2, 1. Eu acho que você deu um ótimo panorama inicial sobre a trama da história, né, do que se trata. Acho que também o próprio nome do filme já deixa bem claro o que eles vão mostrar ali no filme. É verdade que, de fato, o Mel Gibson faz uma falta, mas, assim, eu acho que é muito compreensível também, dado o tempo que a própria história, no mundo real mesmo, foi lançada lá atrás e vem sendo lançada mais para frente, acaba sendo um pouco inviável de você sempre manter o mesmo personagem ali, o mesmo ator. Então, se você quiser continuar com a história, necessariamente você acaba tendo que fazer, né, uma modificação ali, ou você troca o ator, ou você introduz um personagem novo. Pessoalmente, eu acho que introduzir um personagem novo é muito mais bem-vindo. Eu acho muito estranho quando tem um personagem e de repente ele muda, assim, o ator. Entendo que isso às vezes tem que ser feito e tudo mais, mas pessoalmente eu prefiro quando é um personagem novo. Então, foi uma coisa que eu vi muita gente reclamar de Furiosa, falando, nada a ver, como é que é filme do Mad Max sem o Mad Max? Cara, eles respeitam muito todo o histórico, todo o mundo ali de Mad Max. Arrisco ainda dizer que senti muito mais Mad Max nesse do que no anterior, que agora já não me recordo o nome, acho que é o Estrada da Fúria mesmo. Eu achei esse muito mais Mad Max, sabe como é que ele foi abordado, do jeito que foi feito. Achei que ficou sensacional. Passou para mim uma vibe muito parecida com os Mad Max antigos. Então, assim, cara, me cativou muito. As atuações estão maravilhosas, as construções de personagens estão perfeitas. Acho que a construção da própria Furiosa tá impecável, sabe? Eu acho que ficou perfeito do jeito que tem que ser. Deixou em aberto para uma continuação. Quem já assiste já sabe que normalmente eu não gosto quando deixa muito claro, porque eu acho que vira meio que um caça-níquel, passa muito essa sensação de que, olha, vamos fazer mais se isso aqui der certo, então a gente vai ganhar um pouco mais de dinheiro, mas ainda assim fizeram bem feitinho, não foi uma coisa largada, tem início, meio e fim. Tem personagens ali que você acaba se apegando, a trama é bem envolvente, né? Que ela mora numa tribo, num lugar separado, onde tudo é muito próspero, só que aí acabam descobrindo ali e tentam saquear ela. E aí tem meio que o vilão ali, onde ele vive tentando roubá-la, né? Descobrir onde ela tá, para poder explorar o lugar. Ele acaba meio que apadrinhando ela de uma maneira bem estranha, né? Diga-se de passagem, é um cara muito narcisista, é um cara muito egocêntrico, ele tem uma personalidade muito forte e acho que combina muito com o próprio ambientação de Mad Max, que as pessoas acabam sendo meio malucas, e fazendo essas loucuras. E aí esse cara, ele encaixa muito bem. E ao mesmo tempo que existe um outro conjunto de pessoas que também poderiam ser os vilões. Então, isso acho que eles retratam muito bem. Não é o lado bom e o lado mal, é cada um com o seu lado. A gente está vendo o lado da Furiosa, mas cada um tem o seu lado. Todo mundo só quer sobreviver naquele deserto, naquele inferno. E eu acho que eles conseguem passar isso de uma maneira muito bem feita, sabe? Algumas coisas eu confesso que é um pouco confuso,
especialmente para quem não está ambientado, quem não conhece muito o universo. Então vai começar a se questionar quem é cada pessoa ali, como é que funciona mais ou menos ali o esquema. Então, assim, eu recomendo que para poder aproveitar melhor ainda, não que seja obrigatório, é legal que você já tenha alguma bagagem de Mad Max, porque você consegue aproveitar melhor a obra. Mas, se você não tiver, você também não vai deixar de aproveitar a obra de uma maneira muito boa, porque ela é muito bem feita. Inclusive, durante a própria obra, tem crítica, tem coisa que você olha, você fica revoltado, você fica enojado, e eles passam isso de uma maneira que você sente, sabe? Você sente o que o personagem sente. E, para mim, isso é perfeito numa obra de arte, sabe? Eu acho que a arte é para isso, para fazer a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, para a gente poder sentir um pouco mais, ver um pouco mais e às vezes chocar também, para poder abrir o nosso olho para determinada situação, mesmo que de uma forma figurada. E eu acho que Mad Max tem tudo isso. Furiosa, ela é impecável, muito bom. Espero que venha o próximo filme. Estou aqui aguardando desde já. Não sei em que estado tá. Acredito que deva sair, mas vamos ver o que vai acontecer. E você, Osso? Olha, eu concordo com boa parte do que você colocou. É bacana essa visão mais fresca de uma obra tão antiga, de uma obra feita de forma do jeito que dava, do jeito que tinha que ser, sem muitos efeitos práticos. Se a gente pensar nos primeiros Mad Max, Furiosa foi nos apresentado pela Charlize Theron no Estrada da Fúria. É um personagem que caiu meio de paraquedas, e nesse filme, no Furiosa, nós temos a infância e a adolescência dessa personagem. Nós vamos ver como uma criança se tornou a Furiosa que a gente conheceu em Estrada da Fúria. Primeiro, para mim, esse complemento ficou orgânico demais, ficou perfeito. É fácil você entender e aceitar que é a mesma personagem, embora as atrizes sejam diferentes. Eu acho que dá para você encarar que é a mesma pessoa, que é a mesma personagem. Faz sentido tudo que ela fez e tudo que ela faz por conta de tudo que ela passou. Detalhe, Mad Max Furiosa, a saga Mad Max, né? Se você nunca mais vai ver um caroço de pêssego da mesma forma. Eu acho que começa daí. Como o Arthur colocou, ela está fugindo com a mãe para esse lugar onde ainda existia verde, existia o que comer, existia uma coisa mais orgânica. É quase que um vale secreto, um vale onde existia alguma forma de vida no meio dessa imensidão do deserto. E nós temos o Dementos, que é o nosso Thor, que é o Chris Hemsworth, que é um desses vilões. Então ele rapta essa menina, essa criança, ele é uma criança, e ele cria meio que como um pet dele, fica realmente uma situação dúbia e uma situação que vai te gerando uma preocupação. À medida que a menina vai crescendo, você vai ficando apreensivo e preocupado com o que ele vai fazer com essa menina. Isso é a atriz que faz ela criança entrega perfeitamente. Eu acho que maravilhoso o trabalho da menina. Você compra essa verdade, pelo menos eu cheguei num ponto que eu falei, não, essa menina não pode ficar aí porque vai dar ruim. Vai acontecer uma coisa muito ruim com ela se ela continuar com esse cara, porque ao mesmo tempo que o cara tinha esse zelo, essa preocupação com ela, isso rapidamente poderia se tornar uma coisa muito ruim, uma coisa muito pior. E aí nós temos essencialmente nesse filme ela entre dois vilões. Porque nós temos também o Immortal Joe que nós conhecemos no Estrada da Fúria. Então ela se alia ao Immortal Joe para caçar o Demento. Na primeira hora de filme, praticamente é a infância dela. 50 minutos, ela criança ainda. Você fala, o filme tá na metade, cadê a Enya? Cadê tiro, porrada, bomba, gasolina e gente voando para todo lado? Cadê aquela areia na cara? E do nada, a coisa de forma orgânica dá um time-lapse. Ela se torna essa guerreira, ela se torna respeitável dentro do exército, só que ela tem as próprias motivações dela. Ela está ali por ela está ali por uma vingança pessoal que ela vem nutrindo desde que ela era criança. Gostei muito das cenas de ação, gostei muito da direção que eles deram para esse universo. É bem interessante entender que essa vastidão de areia, você tem povoados, você tem agrupamentos, é como se fossem acampamentos. Um é só de gasolina,
o outro é só do armamento, você tem aglomerados, é como se fossem fortificações, mini-cidades, onde se produz só aquilo. E aí, através do escambo, o Immortal Joe controla tudo. Em certo momento, ele delega para o Dementos cuidar da gasolina, mas é aquela coisa de briga de ego, é aquela coisa de, como o Arthur colocou, tá todo mundo ali próximo de uma pessoa com mais influência, mas está cada um ali por si próprio, está cada um ali tentando sobreviver. Gostei muito. Eu, particularmente, gosto do trabalho da Enya. Assisto a maioria das coisas que ela produz. Ela vai, para mim, do terror ao drama, à ação. Ela é bem versátil. É fácil comprar a ideia do personagem que ela está entregando. O final, previsível, ok, mas não é anticlimático. É interessante. É interessante. Uma coisa que eu não sei se todo mundo já viu, mas eu acho que, se você tiver a oportunidade, reassista e veja. Se você não viu, tem pós-créditos. Esses pós-créditos ficam bem mal colocados. Eu não gostei da forma que eles colocaram, porque são cenas jogadas durante os créditos. Então não é um pós-crédito, é um in-credit. É no meio do crédito você tem essa cena. E o que são essas cenas? Essas cenas é o elo perfeito que conecta Estrada da Fúria com Furiosa. Então são os eventos que conectam esses dois filmes. Mas se você acabou de ver Furiosa, fala, mas espera aí, esse vem antes do Estrada da Fúria. Tá, mas como chegou no Estrada da Fúria? Então essas cenas jogadas, elas te dão esse norte, elas conectam perfeitamente as duas obras. Como o Arthur disse, eu espero sim que esse universo que está em expansão continue em expansão, até porque nós temos o Immortal Joe que sobrou ali. O Dementos, ele sofre algumas baixas e algumas reviravoltas na história dele. Apesar de previsível, eu não vou dar spoiler, eu quero que vocês vivenciem esse universo de Mad Max. Pensando nesse filme, imagino que seria com essa estética e com esse primor técnico que eles gostariam de ter feito o primeiro, o segundo e até o terceiro filme. É que na época não tinha recurso, não tinha tecnologia, tinha só boa vontade, boas ideias e bons atores. Você não tinha respaldo para tornar essas ideias o mais real possível. E aqui não, aqui tem motor, tem muito carro, bacanas adaptações, as geringonças que eles vão criando e montando, eles montam uns tanques de guerra, eles montam uns esquemas para poder... É quase uma carreta furacão do inferno, porque tem um monte de parafernália, um monte de nego pendurado para lá e para cá. Eu tava esperando aparecer o Fofão para dançar ali, fazer a dancinha da carreta furacão, mas não rolou. Assistam Furiosa, se gostaram de Furiosa, assistam o resto da saga Mad Max. Os filmes antigos têm uma narrativa mais lenta, não é essa coisa frenética, entendam isso antes de começar a criticar. Essa geração de agora está acostumada com uma coisa mais frenética, com um ritmo mais acelerado. Entenda que naquela época as histórias eram contadas dessa forma, então se permita conhecer o universo de Mad Max desde o começo, você vai gostar muito mais. Eu acho que assistir Furiosa de forma isolada, como o Arthur colocou, é ok, mas você vai ter só um filme de ação com uma heroína estilo Ripley, porque ela não deixa de ser quem ela é para se tornar um excelente soldado. Então remeteu diretamente a Ripley, para mim é a Final Girl hors concours, não tem como competir com nenhuma outra na minha cabeça. Para você ter uma experiência completa, assista pelo menos Estrada da Fúria, para ter uma base de quem é a Furiosa, para depois saber de onde ela veio. A experiência vai ser muito mais rica e muito mais completa. E aí, Arthur, mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Só um comentário que eu esqueci também de falar é que, apesar da duração do filme, ele é tão fluido que a gente nem nota o tempo passar. Quando a gente percebe, já foi um bom tempo assim, caraca, cara, o tempo tá passando, e quando você vê, é realmente bem agradável. Verdade, ele tem uma cadência agradável. Tem quase 2 horas e meia de filme. 1 hora é basicamente a infância da menina, quer dizer, você não tem muita ação, você não tem muita coisa acontecendo, e ao mesmo tempo você já tá lá colado, tirando a areia da roupa, se preocupando com o que vai acontecer com essa menina. Então assistam Exato. Furiosa, assistam Estrada da Fúria, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, é muito importante a participação de vocês. Vamos bater papo, eu acho que esse canal só faz sentido porque vocês estão participando. Obrigado a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que conheceu o nosso trabalho através dos shorts ou através de alguma live especial que a gente tenha feito. Indique filmes,
Deixa aí o seu comentário, vamos conversar. Eu sempre dou atenção a todo mundo que deixa um comentário eu respondo, vamos trocar ideia. Provavelmente vão ter mais quizzes, e para a semana que vem eu já adianto a vocês que nós vamos gravar o vencedor da nossa última enquete, que foi o Armageddon. Então nós vamos revisitar o Armageddon, nós vamos vamos gravar um review especial, e eu tô para soltar outra enquete. O que será que vem? Talvez no dia depois de amanhã a gente grave também, porque ficou em segundo, e é um filme que me dá um quentinho no coração. Verdade. Então é um filme interessante, é um filme pós-apocalíptico, que foge do convencional, é um filme que vai te lembrar esse novo Ghostbusters, porque também trabalha com essa nova era do gelo, com esse novo negócio que deu ruim. Então aguardem novidades, participem, indiquem filmes, vocês são mais que bem-vindos por aqui, sempre. É nóis! Valeu!